Obrigado, irmão Ricardo, pela palavra, pelo carinho também, pela receptividade da igreja nesse tempo. Saúdo a toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mês de dezembro, e quando o irmão fala assim, esteve em dezembro, janeiro, fevereiro, parece que na verdade, em dezembro nós viemos ao Rio de Janeiro para o momento de despedida, vamos dizer assim, do meu sogro do ministério pastoral, após 42 anos e quase 30 anos à frente da primeira igreja batista em Rocha Miranda. E aí viemos então, o culto foi pela manhã, naquele domingo, dia 16 de dezembro, né? E à noite, então, o irmão Ricardo me convidou para que estivéssemos aqui. Após isso, o irmão Sidney entrou em contato na última semana de dezembro, convidando para que nós participássemos do processo de sucessão pastoral. Nós oramos e colocamos diante de Deus. Essa não é uma decisão fácil de se participar, não é? Não é fácil porque quando estamos à frente do rebanho de Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor em nossa vida. Mas após uma semana de oração, de busca, entendemos que deveríamos então vir para conhecer a igreja e termos esse momento de contato. E foi o que aconteceu no dia 20, agora sim, dia 20 de janeiro, meu primeiro dia de férias, e hoje é meu último dia de férias, né? Amanhã, 5 horas da manhã, nós precisamos voltar, porque as aulas das crianças começam amanhã, 1h da tarde, então nós precisamos retornar a Cachoeiros da Pemirim, aí no Espírito Santo. Estamos honrados, meus irmãos, em participar hoje aqui. Como o irmão Ricardo falou, obviamente, muitos que estão aqui já estiveram nas outras vezes, já nos ouviram, outros já pesquisaram sobre nossa vida, sobre nosso ministério, e outros talvez não, pela primeira vez você esteja aqui. Mas independente do seu sentimento de estar aqui hoje para avaliar o pastor, abra o seu coração para que Deus fale com você. Abra o seu coração para que a palavra do Senhor penetre na sua vida, no seu coração, na sua família e faça diferença. Despoje-se de tudo que possa impedir a ação de Deus na sua vida agora. Eu queria pedir a você que fechasse seus olhos mais uma vez. Eu quero orar com você mais uma vez. Toda a igreja, feche os seus olhos. Pai, nessa manhã, ó Deus, nós viemos aqui com algumas coisas no coração, mas pedimos ao Senhor que tão somente o teu poder se manifeste nesse momento. Meu Deus, que o teu servo agora, Pai, fale tão somente do Senhor, não de si mesmo, porque sou apenas servo do Senhor. Usa, meu Deus, o teu servo como um mero instrumento em tuas mãos, ó Pai. Abençoa, Pai, a vida desta igreja. Abençoa, meu Deus, a minha vida. Abençoa a vida da minha família. E nós colocamos tudo isso diante do Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero apresentar mais uma vez a minha família. Priscila, minha esposa. Como eu disse, todo pastor faz isso, mas no meu caso é verdade. Eu sou casado com a esposa mais linda, a Amanda, minha filha mais velha, também a filha mais linda, e o Natan, que hoje está lá embaixo, no culto, na celebração infantil, lá no culto infantil, então está louvando a Deus lá embaixo, ok? Convido a você, por gentileza, abra sua Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 38, versículos de 1 a 3. Eu quero compartilhar com você nessa manhã sobre o tema: que servo sou eu? Que servo sou eu? Jeremias 38, versículos de 1 a 13. Eu peço por gentileza que você compartilhe a sua Bíblia com quem está perto de você, que não tem a palavra. Se você está sem a Bíblia, chega mais perto de quem tem, para que todos tenham agora o acesso à palavra de Deus. Você que talvez acompanhe pela internet ou está assistindo essa gravação, também abra sua Bíblia neste momento, para que você acompanhe a palavra de Deus. Eu estarei lendo na Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar perfeitamente na sua versão. Jeremias 38, de 1 a 13.
Diz assim a palavra de Deus: E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selamias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome, pela peste, mas aquele que se render aos babilônicos viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, para que a conquiste. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem do povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim. Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica embaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. E Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: ponha esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Que servo sou eu? Vamos orar. Pai, usa o teu servo agora, Pai. Abra os corações nessa manhã e que a tua palavra encontre lugar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria nessa manhã de compartilhar com você algo que é essencial para dizermos que somos igreja. A despeito de qualquer visão que você tenha sobre igreja, a despeito de qualquer convicção, de qualquer definição que você busque agora em sua memória, eu quero trabalhar com você uma expressão simples: servos por amor. Igreja é feita de servos que se entregam a Jesus por amor, porque primeiramente Jesus nos amou e nós o amamos. Então, a partir daí, se o próprio Cristo disse que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, o que ele espera de nós, senão que nos tornemos também servos de Deus, servos do Senhor. Obrigado, irmão Zé Carlos. A escravidão, no entanto, é algo vergonhoso. Uma das mais vergonhosas atitudes da humanidade é quando uma pessoa, um ser humano, escraviza um semelhante. Interessante quando percebemos que isso não é nada novo, mas é fruto do pecado. Devemos nos envergonhar da nossa própria história como brasileiros, porque foi manchada pela escravidão. Absurdo ainda maior é quando nós olhamos hoje tantas pessoas ainda escravizadas, tanto pela questão do trabalho em si, mas pela questão espiritual, como escravos do pecado. Milhões de brasileiros padecem por falta de Jesus, salvação. O fato é que nós gostamos muito de dizer
e de buscarmos títulos para nós mesmos. E dizemos assim: eu sou o servo do Senhor, eu sou uma serva do Senhor. Servo nada mais é do que escravo. Declarar que é servo de Deus é declarar que nós não temos a nossa própria vontade, mas a nossa vontade passa a ser a do nosso Senhor Jesus. É Ele quem manda. Meu pai sempre me disse uma coisa que me deixava muito zangado quando era criança: manda quem pode, vocês sabem. Você já disse isso para o seu filho? Tem algumas coisas que eu não gostava, mas eu repito hoje para os meus filhos. E falo assim: um dia você vai repetir para os seus filhos também. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem é que manda na sua vida? Será que muitas vezes nós falamos assim: quem manda na minha vida sou eu, quem manda no meu nariz sou eu, quem manda no meu dinheiro sou eu, quem manda no meu tempo sou eu? Ora, servo não manda, servo obedece. Hoje, infelizmente, seja na sua família, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for, nós temos muitas pessoas que estão dispostas a mandar, poucas pessoas dispostas a obedecer. É a famosa frase: nesse lugar, eu escuto muito isso em repartições, em algumas empresas, quando a gente vai pregar ou temos oportunidades, e pessoas falam: não, aqui tem muito cacique para pouco índio. É muita gente querendo mandar, pouca gente querendo obedecer. No entanto, Deus nos chamou para sermos servos. Salmo 46 vai dizer: as minhas orelhas furaste. Quando um servo tinha sua orelha furada, declarava que ele era servo porque ele queria ser servo, porque ele entregou a sua vida para ser servo, porque ele era servo por amor, não por obrigação. Nós servimos a Jesus porque Ele nos serviu primeiro. Nós servimos a Jesus porque se Ele não tivesse descido da sua glória e se tornado um de nós, o que seria de nós? E Jesus não desistiu de nós. A nova vida que o Senhor Jesus nos dá, nos ensina a servir. Essa vida nova que Jesus nos dá é uma vida de serviço, é uma vida de amor ao próximo, é uma vida de amor a Deus acima de todas as coisas. E Jesus vai resumir toda a lei em 2 mandamentos. Quais são? Amarás ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ao lermos o texto bíblico, nós perguntamos: quem é Jeremias? Mantenha a sua Bíblia, por gentileza, aberta no texto. Jeremias 38. Quem é o profeta Jeremias? Alguns vão dizer assim, o chavão: Jeremias é conhecido como profeta chorão. Todo mundo sabe disso, pelo menos alguém que passou na escola bíblica dominical uma vez na vida, não é? Que estudou os profetas ali, sabe um pouquinho disso. É o profeta chorão. Inclusive ele escreve o livro das Lamentações de Jeremias, aliás, um dos mais belos livros da Bíblia. Mas, no entanto, quando eu olho para Jeremias, eu percebo um homem que amava o seu povo, que se chorava é porque amava. Eu não sei se você já chorou por amar alguém. Eu não estou falando tão somente de amor em termos de marido e mulher ou de namorado, não. Amor simplesmente por amar. Um filho, um amigo, um colega, alguém que você vê que caminha passos largos para a destruição, seja da sua própria vida, do seu casamento, seja do que for, mas você chora por ele, e até mesmo na oração você clama ao Senhor e as lágrimas vêm. Jeremias estava agora, o povo estava para morrer, para ser capturado, para ser derrotado, e Jeremias chora pelo seu povo. Jeremias então clama ao Senhor. Mas uma coisa que marca a vida de Jeremias é que esse homem amava tanto o seu povo, mas não foi capaz de mudar o discurso que Deus deu a ele. O discurso de Deus para ele como profeta era duro, e dizia assim: o povo vai perder a guerra, nós seremos levados como cativos, não tem jeito de ganhar a guerra. Essa era a profecia de Jeremias. Que coisa esquisita, numa época onde a gente só ouve pregação sobre vitória, numa época onde você liga a televisão e você vai em algumas igrejas e você só ouve prosperidade, vitória, e doença não é de Deus, e etc. Olha, não dá para entender que mensagem é essa. Rasga o livro de Jeremias da Bíblia.
Porque esse homem clamava a Deus e chorava e sofria porque o seu povo estava para perder a guerra. E a sua profecia era essa: nós vamos perder a guerra, não adianta lutar, vamos perder. Obviamente, a derrota era fruto de desobediência. Se você ler a história, você vai entender. O povo desobedeceu ao Senhor, porque Deus não tem derrota para o seu povo. A derrota que sofremos é porque nos afastamos de Deus. E quando caímos e sofremos, muitas vezes, avaliando a nossa própria vida, vamos ver as decisões que tomamos, porque as decisões que tomamos hoje vão influenciar o nosso futuro. Assim como as decisões que tomamos no passado influenciaram o nosso presente. Muitas vezes nós queremos que Deus faça um milagre. Senhor, faça um milagre hoje, mas a decisão que tomamos ontem é errada. Foi contra aquilo que Deus queria. Não tivemos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus e hoje estamos sofrendo e clamando a Deus, como no período dos juízes, por exemplo. Aquele círculo vicioso. O povo se afastava de Deus, era levado como cativo, ou senão oprimido, e então levantava-se um clamor a Deus. Deus levantava um líder, e esse líder liderava o povo, e o povo ficava bem por um tempo, mas voltava a se desviar e a fazer aquilo que não agrada o Senhor. Quantos aqui então já sofreram por causa de uma enfermidade, por causa de um luto, por causa de um fracasso, seja na sua própria vida, na vida da sua esposa, do seu esposo, da sua namorada, do seu namorado, do seu filho, da sua filha, de um sobrinho, de um neto, de um amigo, de um colega de trabalho. Quantos nós já choramos? Nós entendemos então o que Jeremias estava sentindo. Ele amava o seu povo, mas amava a Deus acima de todas as coisas. Ele amava o seu povo e queria o bem do seu povo, mas ele queria primeiramente obedecer a Deus, porque ele era servo de Deus. O texto que nós lemos traz aqui 3 atitudes de 3 pessoas. O rei Matanias, mudado o seu nome então para Zedequias, e uma técnica que eu gravei na época ainda de embaixador do rei, foi assim: qual foi o último rei? É o que começa com Z. Zedequias. Então é fácil gravar. Matanias é o seu verdadeiro nome. Zedequias é um nome de humilhação. A gente vai ver isso daqui a pouco. A atitude desse homem conduziu à morte. A atitude de um outro homem como servo provou o amor de Deus. E uma atitude de um outro homem salvou a vida de um profeta. Estamos aqui em um dos momentos mais difíceis. A destruição de Jerusalém é iminente. O cativeiro babilônico, que vai durar 70 anos, está para começar. Esse é o quadro que está pintado nesse texto. Esse é o quadro que nós hoje precisamos pegar e aplicar em nossas vidas e pedir a Deus que fale conosco. A queda do povo de Deus, por desobedecer ao Senhor, por não servir a Deus, a quem foram chamados. Em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você: seja servo que não cede às pressões. Você pode ler comigo o texto conforme está projetado. Estou projetando uma versão, é a nova tradução da linguagem de hoje. Vamos ler todos juntos? Então, as autoridades... A última expressão dita por um rei, a autoridade máxima, o que tinha todo o poder naquele lugar. Qual foi a última expressão dele? Eu não posso segurar vocês. Quantas vezes nós já oramos por obrigação? Quantas vezes já fomos a uma celebração, a um culto coletivo como esse, por obrigação? Obrigação como? Obrigação porque é cultural. O Brasil é um país religioso. Religioso. Domingo é dia igreja. E nós acordamos no automático.
Tomamos café, hoje vamos para a igreja. Eu não sei se algumas famílias são assim, mas normalmente domingo é o dia que muitas famílias mais brigam, né? Acorda cedo, menino, vamos lá, menino, vamos tomar café, vou chegar atrasado no EBD, vamos lá, sai daqui. E aí marido briga com mulher, filho briga com pai, todo mundo brigando, chega no carro brigando, vem discutindo, o filho vem penteando o cabelo no caminho, a mulher chega ainda no coisa, botando batom ainda, espera, marido está e sai do carro. Bom dia, meu irmão. A paz do Senhor. Que Deus fale hoje aos nossos corações. Nenhuma família acontece isso. Acontece? Não, claro que não. Aqui não, obviamente. Certamente, razões culturais. Nós muitas vezes vimos a igreja simplesmente porque estamos acostumados a vir à igreja. E isso, meus irmãos, é terrível. Terrível. Muitas vezes nós apenas migramos do catolicismo, do espiritismo para o protestantismo. Um artigo que foi escrito há mais de 10 anos por um teólogo chamado Augustus Nicodemos é A Alma Católica dos Evangélicos do Brasil. Artigo excelente. Joga na internet, você vai achar, leia. Excelente. A Alma Católica dos Evangélicos do Brasil. E ele aborda exatamente essa questão do comportamento. Porque nós saímos de uma igreja para outra, mas o nosso comportamento continua sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo. Muitas vezes nós fazemos por questões tradicionais. Ah, minha religião, minha família é assim. Né? Perto lá de Cachoeiro de Itapemirim, a parte da Serrana, é uma colonização italiana muito forte. E o catolicismo é muito forte ali. E muitas vezes pessoas, quando eu vou batizar alguém, a pessoa está chorando. E eu pergunto, mas por que você está chorando? Hoje é dia de alegria. Ela fala, pastor, toda a minha família disse que nunca mais fala comigo. Não veio ninguém aqui. Os meus pais não vieram, meus irmãos não vieram, meu marido não veio. Estou sozinha. E aí eu falo, não, você não está sozinha. Você é o portão de entrada para o Evangelho de Jesus, para a sua família. E você ganhou uma nova família aqui. Família que tem gente no mundo todo. Estava conversando ali atrás um pouquinho sobre família de Deus, né? Me lembro de uma vez, ainda como embaixador do rei, tinha muitas experiências nessa área, né? Embaixador é uma maravilha. E aí nós fomos para uma viagem missionária, viu, Celso? Uma viagem missionária lá na Serra do Piloto, em Mangaratiba. Chegava em Mangaratiba e subia a Serra do Piloto. E tinha uma missionária que morava lá num cantão daquele, e falou, nós vamos lá. E fomos para a rodoviária Novo Rio, todo mundo de mochila, era 2 mochilas, uma mochila com roupa, uma mochila com comida. Porque embaixador prega o evangelho, mas come. Porque adolescente come. Né? Então a gente carregando e tal, chegamos lá, perdemos o ônibus. Perdemos o ônibus. E o próximo ônibus era mais tarde. E o ônibus já chegou na cidade, era 10 horas da noite. O último ônibus de Mangaratiba para subir a Serra do Piloto, só 6 horas da manhã. O último já tinha ido embora. E a gente na praça agora, né? Eu imagino a cabeça do conselheiro naquele dia, como é que ficou, né? Aquele monte de adolescente assim, o que a gente vai fazer? Vamos procurar uma igreja. E fomos para a igreja Batista, está aqui, batemos palma, lá o pastor morava ao lado. E aí veio e nos atendeu. Olha, pastor, contamos aquela história triste. Viemos pregar o evangelho, mas aí o ônibus foi embora e nós precisamos dormir em algum lugar. Ele falou, não tem problema não, dormimos na igreja. Abriu, e eu dormi no banco da igreja, todo mundo, cada um dormiu num lugar e tal. E fomos, e subimos, porque aonde nós vamos, nós temos a família de Deus, o povo de Deus nos acolhe. E eu falei isso para aquela menina. Então, questões que muitas vezes são tradicionais, culturais, familiares, e que por vezes nós nos acostumamos. Agora, nós estamos falando do outro lado, e quando é do nosso lado? E quando nós é que nascemos dentro da igreja, adolescentes e jovens, leiam Hofni e Finéias, a história dos filhos de Eli, rapazes que foram criados dentro da igreja, mas se prostituíam ao lado da arca do tesouro. Texto complicadíssimo, morreram em batalha, Eli também morreu. Samuel naquele dia
foi levantado como líder, porque não se contaminou. Questões tradicionais, questões pessoais ou politicamente corretas, muito cuidado com esse negócio. A gente, por abrir mão de algumas verdades bíblicas e quando começamos a negociar valores que são inegociáveis, nós perdemos espaço. Daqui a pouco alguns temas, quando forem pregados desse púlpito, levarão o seu pregador para a cadeia. Simplesmente porque nós, povo de Deus, nos calamos no momento que deveríamos falar. Às vezes a gente fala demais na hora que não deve. Mas na hora que deve, nós nos calamos. Não podemos nos calar. A exemplo de Pedro, João, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Sabe, algumas pessoas dizem, não, toda pessoa direita, de respeito, tem que ter uma religião. Religião, uma bandeira do inferno. É o tema de um livro do pastor Glênio Paranaguá, que eu recomendo que você leia. Religião não leva ninguém a Deus. Religião não leva ninguém a Deus. Quem leva ao Senhor, quem leva a Deus, quem leva ao céu, é Jesus. Ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Palavra de Jesus, palavra de Deus para nós. Quantas vezes nós tivemos complicações, mas também quantas vezes nós servimos, quantas vezes nós doamos o nosso tempo, doamos o nosso recurso, doamos o nosso trabalho, porque nós amamos, doamos, entregamos por amor. Não desistimos das pessoas que nós amamos e lutamos por elas e pregamos o Evangelho ano após ano, como aquela mulher. E eu tive um exemplo desse no meu primeiro ministério aqui, ainda em Pilares, uma irmã que orou mais de 20 anos pelo seu marido. Seu marido vinha todo domingo, deixava ela e os filhos na porta da igreja e ia para casa, ou ia para o botequim. Dava a hora de terminar, voltava lá e pegava os filhos e a esposa, ia para casa. E ele me contou essa história, porque ele entregou a sua vida a Jesus, e nesse tempo ele já era um diácono. E diácono significa o quê? Servo. De uma forma ampla, todos somos diáconos. Alguns são chamados para o ministério específico, mas todos somos servos do Senhor. Aquela mulher não desistiu de orar pelo seu marido, não desistiu, não cedeu às pressões. No entanto, Matanias, chamado aqui de Zedequias, desistiu. Ele era um servo de Deus. Zedequias era um homem de Deus. O rei naquele tempo tinha uma missão de, além de ser o rei, ser o pastor do seu povo. Ele era o líder espiritual, precisava ouvir o profeta, mas também precisava conduzir o povo. E a grande questão é que esse homem desiste de Jeremias. Desiste de Jeremias. Não serve mais porque cedeu às pressões. Servir simplesmente é ser igreja. A palavra culto em inglês, como é que é? Service, serviço, servir. O que é servir? O que é culto? Culto é a vida. Culto não é só o que nós estamos fazendo aqui agora, cantando e pregando e orando, não. Culto é a vida. E isso que nós estamos fazendo também é culto. Mas quando você está em casa, no seu relacionamento com a sua esposa, você está celebrando um culto a Deus. Quando você está com seus filhos, você está celebrando um culto a Deus. Quando você está no seu trabalho, quando você levanta de manhã e vai para o seu trabalho, você está celebrando um culto a Deus. O culto é a vida. O culto coletivo, a celebração, é o que nós estamos fazendo aqui, que também é culto. Precisa ser culto. Culto é serviço. Zedequias era servo de Deus, mas desistiu de Jeremias. Se tornou um rei vassalo. Era comum naquela época que reis mais fracos, dominados por um reino maior e mais poderoso, se tornassem reis vassalos. Eles negociavam. Olha,
eu rendo o meu povo, uma parte da minha colheita, uma parte do meu povo vira escravo, mas eu continuo no poder. Só naquela época tinha isso, hoje não. Correto? E aí então ele negociava e se tornava então um rei vassalo. Que coisa esquisita, uma contradição, porque vassalo é servo, escravo. Ele era rei do seu povo, mas era escravo de um outro rei. O rei Eliaquim, por exemplo, teve o seu nome mudado para Jeoaquim, pelo rei do Egito, o faraó. Matanias teve o seu nome mudado para Zedequias. Sabe por quê? Primeiro porque era humilhação. O nome simbolizava algo muito mais forte do que a gente tem hoje. Hoje você escolhe o nome que acha bonitinho, você quer fazer uma homenagem para alguém, aí você dá o nome do filho. Aliás, os primeiros nomes que nós lemos aqui em Jeremias 38 são ótimas recomendações para quem está grávida, né? Enfim, mudar o nome de alguém era algo humilhante, era algo de humilhação, de rendição, quando fala, não, você pode mudar o meu nome. Lembra de Ananias, Misael e Azarias? Esses são os nomes deles. Grave esses nomes. Misael, Ananias e Azarias, são esses nomes. Mas os nomes deles foram mudados por Nabucodonosor para homenagear as divindades da Babilônia. E passaram a se tornar o que agora? Sadraque, Mesaque e Abednego. Os seus nomes significam oferendas aos deuses da Babilônia. Então o rei Zedequias estava sendo humilhado por Nabucodonosor e era obrigado, veja bem, porque se ele não fizesse, era morto. Mas Matanias estava acostumado a ceder às pressões. Ele desistiu de Jeremias. Talvez algo que tenha marcado a sua vida em algum momento foi quando alguém desistiu de você. Quando tenho aconselhado muitos casais em crise no seu casamento, quando passamos por momentos como encontro de casais, ou retiro de casais, ou encontro de jovens casados, seja qual for o nível, recém-casados, em 30, 40, 50 anos de casados, a crise quando se estabelece, quando leva inclusive ao próprio divórcio, isso tem sido algo que tem destruído as pessoas. As pessoas ficam destruídas. E uma das coisas que marca é o sentimento de que alguém abriu mão de você. Alguém declarou que você não é essencial, que você não é importante. Isso mata. Jeremias foi abandonado pelo seu amigo, pelo rei, pelo servo de Deus. Porque simplesmente ele cedeu às pressões do povo. As pessoas que chegaram para ele, ora, esse homem Jeremias está falando coisa que não é, e ele quer a destruição do nosso povo, ele precisa morrer. Ele amava Jeremias, mas não lutou por ele. A Bíblia diz no Salmo 103, Salmo que nós lemos uma parte ainda há pouco, em versículos de 8 a 11, diz assim: o Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Louvado seja Deus. Qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho do amor de Deus? Grandeza de Deus. Uma vez perguntaram a uma turma, né, das crianças, onde vem assim as melhores pérolas, né, para a vida. E perguntaram assim, como é que faz? Quanto tempo faz, não é, para um passarinho ir da terra à lua e voltar? E as pessoas começaram a fazer cálculos e contas. E cálculos assim terríveis, difíceis. Tá bom, mas agora vamos supor que esse passarinho represente o amor de Deus. Qual o tamanho do amor de Deus? Como é que o amor de Deus vai e volta? Qual o tempo que ele demora para ir e voltar?
E as pessoas começaram a fazer, não, mas isso e aquilo e tal, mas se aquele passarinho voar numa velocidade supersônica, se ele voar na velocidade da luz, ele vai e volta em tantos segundos, isso vai acontecer. E aí uma criança, talvez a mais nova entre eles, levantou e falou assim, olha, Papai do Céu é grande, não é? É. E o amor do Papai do Céu é tão grande quanto ele, não é? É. Então vai fazer assim, ó, essa andorinha, ela é tão grande, mas tão grande, que ela vai botar um pé na terra e um pé na lua. Ela está nos dois lugares ao mesmo tempo. Que coisa! O amor de Deus, ele não se afasta de nós. Deus é tão grande, mas tão grande, que ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque grande é o Senhor. Isaías vai dizer que o universo está na palma da sua mão. Louvado seja Deus. Deus não desiste de nós, mas Matanias, chamado de Zedequias, desistiu do profeta Jeremias. Deus nos ensina através da história e do seu filho a nunca desistirmos de quem amamos, a nunca cedermos à pressão, mas a sermos servos por amor. Segundo lugar, seja servo, não perca o foco. Versículos de 2 a 6, você pode ler junto comigo, bem forte. Eu dizia... Jeremias estava falando aqui tão somente o que o Senhor Deus havia mandado. Jeremias não estava inventando da cabeça dele. Eu vou dizer um negócio para vocês, povo de Deus. Não. Ele disse, o Senhor mandou dizer. O profeta falava não o que ele queria dizer, mas o que Deus mandava ele dizer. E ele não perdeu o foco da sua missão, mesmo com as pressões. Porque na hora da pressão, ele poderia também ter dito ao rei, não rei, tudo bem, eles têm certa razão, eu mudo o meu discurso aqui. Nós percebemos aqui dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista são daqueles homens que falavam ali o que o rei queria ouvir. Qual rei que não quer ouvir do seu profeta? Não, o Senhor está contigo, a vitória é nossa, vamos lá, porque Deus vai dar a vitória. Qual rei que não quer ouvir? Qual rei que não quer ouvir isso? E os falsos profetas falavam o quê? O que o rei queria ouvir. Agora, Jeremias não. Jeremias não perdeu o foco da sua missão. Jeremias não perdeu a sua identidade. Jeremias disse o que Deus disse. E ponto final. Os servos que cercavam o rei não enxergavam o óbvio. Perderam o foco. Seguiram a orientação errada, perderam de vista o que o Senhor havia dado a eles, como alertas, chances, oportunidades, avisos. Eles fizeram alianças com o Egito, ao invés de fazer aliança com o Senhor. Eles fizeram alianças consigo mesmo, confiando nas suas próprias estratégias, ao invés de confiar na manifestação do poder e do querer de Deus. Quando nós perdemos o foco da nossa vida, nós começamos a lutar contra as pessoas que nós mais amamos. Nós começamos a ferir as pessoas que deveríamos amar. Nós começamos a machucar as pessoas que amamos. Começamos a machucar a nós mesmos. Quando perdemos o foco da missão, nós lutamos contra Deus. E qual foi a orientação de Gamaliel? Quando as pessoas chegaram para ele para poder fazer ali a consulta, o que ele disse? Deixem, porque se for de Deus, não serei eu a lutar contra as coisas de Deus. Muito cuidado. Jeremias não perdeu o foco, foi servo fiel do Senhor. Que servo eu sou? Servo que cede às pressões, servo que se mantém fiel, servo que tem um nome como o de Jeremias a ser prezado. Mas eu quero ainda
em terceiro lugar, dizer para você, seja servo, mesmo no anonimato. Versículos de 7 a 13, diz assim, acompanhe a leitura do texto. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no palácio real, ficou sabendo que haviam jogado no poço. Então, foi falar com o rei o seguinte: ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado, jogaram Jeremias no poço e ele, na certa, vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Então Ebed-Meleque pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas por dentro do poço, para dentro do poço onde eu estava, e disse: Jeremias, ponha esses trapos debaixo dos seus braços para que as cordas não machuquem você. Então me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Um estrangeiro se compadeceu de Jeremias. Eu não sei se você percebeu na leitura do texto, mas antes desse trecho que nós lemos, dizia que os servos do rei pegaram Jeremias e o desceram por cordas para dentro da cisterna. Quando Ebed-Meleque, o escravo do rei, um estrangeiro que trabalhava lá, que era escravo lá, vai para salvar Jeremias, ele toma um cuidado. Ele pega roupas velhas, trapos, joga e diz assim: faça uma almofada, coloque embaixo de suas axilas, para que nós o puxemos. Porque quem serve, serve da melhor forma, serve cuidando do próximo. Não tem essa história, estou servindo a Deus, sai para lá. Não existe isso. Existe assim: estou servindo a Deus, vem para cá. Igreja agrega, igreja perdoa, igreja trata de pessoas, igreja ama. Ebed-Meleque se dirigiu ao rei, correndo o risco de perder a cabeça, e pediu aquilo que não deveria ser pedido, porque o rei acabou de ordenar o negócio, agora ele vai pedir para desordenar. Que negócio é esse? Uma cisterna era uma espécie de um poço cavado na rocha em formato de uma pera. Tenta imaginar uma lâmpada de cabeça para baixo. E a água da chuva, então, quando caía, enchia aquela cisterna, e as pessoas usavam, quando assentava aquela lama, a água era usada. Aquela região é muito árida, mas diz a Bíblia que nesse tempo as chuvas não estavam acontecendo, a cisterna estava tão seca que só havia o que no fundo dela? Lama. Dizem os estudiosos que Jeremias era um profeta obeso, e por isso mesmo ele afundava com mais rapidez na lama, e por isso mesmo Ebed-Meleque, ao trazê-lo para cima, pediu para que ele colocasse aqueles trapos de pano para fazer a almofada, para não machucá-lo, e o trouxe para cima. Sabe, não havia vida naquele lugar. O lugar onde Jeremias foi jogado era um lugar de morte. Literalmente, ele estava se afundando na lama. Talvez você esteja aqui hoje e sua vida está afundando na lama, o seu casamento está afundando na lama. Talvez questões que você não compartilha com ninguém, a não ser com o Senhor, estão afundando na lama. E quando olha para cima não tem nada, não tem alimento, não tem água, o buraco para sair está longe, não dá para subir, ninguém olha para você, mas Deus levanta Ebed-Meleque para que vá lá. Você sabe quem é Ebed-Meleque? Eu não sei, porque Ebed-Meleque não é nome. Ebed-Meleque em hebraico significa literalmente escravo do rei. Ebed, escravo, Melech, rei. Escravo do rei. Quem era esse homem? Não sei. Ninguém sabe. Mas até hoje e agora exatamente nós estamos aprendendo com a lição da vida desse homem, de como esse homem serviu ao Senhor sem ninguém o conhecer. Não sabemos nada dele, mas sabemos da sua atitude, sabemos o que ele fez. Eu quero dizer em nome de Jesus para você hoje aqui, o importante não é o seu nome, o seu status social, o seu título, o seu ego. O importante é quem é o Senhor da sua vida. Quem é o Senhor da sua vida? Porque se nós entendemos quem é o Senhor da nossa vida, todos os nossos conflitos serão resolvidos. Ah, então não vou ter mais problema? Claro que vai. Mas você terá o Senhor contigo e Ele não te trará desespero. Servo de Deus desesperado significa servo de Deus sem esperança. E quem é a nossa esperança? Jesus Cristo.
O importante não é o seu nome. Tenho visto pessoas hoje, eu vou falar da minha realidade, pessoas falam assim, pastor, eu não vou fazer esse negócio não, porque sabe como é que é o meu nome que está em jogo aí. E eu falo assim, não é o seu nome não, queridinho. O nome que está em jogo é o nome de Jesus. Então você, pode ir. Que servo é esse? Que está se importando consigo mesmo e se importando com o seu nome. Mas o que vão dizer de mim? Digam, Jeremias não desistiu, Ebed-Meleque foi lá, sem ninguém saber quem ele era. E ele não pede títulos. Ele não fala, Senhor, agora, Jeremias, então fala agora com o rei, escreve aí no seu nome. Quem é o meu nome? Meu nome é fulano. Não, não tem isso. Porque quem é servo, serve. É natural. Servir. O que nós temos deixado de legado para as gerações que estão vindo? O que nós temos deixado? Cada vez mais as pessoas estão se tornando egoístas, firmadas em si mesmas, nas suas decisões. Mas Deus está levantando hoje servos e servas do Senhor, para mudar a realidade dessa cidade, para mudar a realidade desse país, para mudar a realidade desse planeta. Servos e servas de Deus. O escravo do rei é lembrado até hoje. A sua atitude salvou o profeta de Deus, trouxe salvação. Que servos nós temos sido? Temos sido como Matanias, como Zedequias, alguém que tem desistido de servir, porque alguém fez ou deixou de fazer algo no tempo certo ou não. Nós temos sido como Jeremias, que pela graça de Deus não temos perdido o foco, mas temos lutado e batalhado para que a mensagem do Senhor seja proclamada, independente do que eu ache, do que eu pense, do que eu sinta. Somos como Ebed-Meleque, que não quer holofote, que não quer destaque, mas simplesmente quer servir, porque foi para isso que ele foi chamado. Sejamos simplesmente servos, servos de Deus, não por obrigação, não por desorientação, mas sejamos servos de Deus por amor. Eu quero pedir a você nessa manhã que feche os seus olhos agora. E se for possível uma melodia ser tocada, eu queria apenas que você refletisse. Uma das tentações que nós temos nessa hora é lembrar de outras pessoas. Senhor, a mensagem de hoje foi para fulano. Mas eu quero desafiar você agora a não lembrar de nenhuma outra pessoa, a lembrar apenas de você mesmo. Você é o servo de Deus. Você é a serva de Deus que está aqui. Que servo sou eu? Que servos somos nós? Somos servos, mas que em alguns momentos cedemos à pressão, pressões poderosas, pressões que vêm de cima, pressões que vêm de nossos pares. Será que nós temos, no meio da pressão, conseguido manter o foco e declarar: eu sou servo de Deus, eu sou serva do Senhor, e essas questões não vão me contaminar, eu não vou fazer o mal a quem eu amo, eu vou fazer o bem até àquele que não me ama, não vou perder o foco. E como Ebed-Meleque, seria muito bom se todos saíssemos daqui hoje com um título: somos Ebed-Meleque, somos escravos do rei. Nossa vontade é do Senhor, nossa vida pertence ao Senhor, a nossa estrutura familiar, emocional, seja o que for, pertence ao Senhor. Que servo eu sou? Servo que serve por amor, porque se entregou a Jesus.
Quero nesse momento de oração, enquanto você mantém seus olhos fechados e clamando ao Senhor pela sua vida, examinando o seu próprio coração, eu quero pedir a todos aqueles que exercem algum tipo de liderança na igreja, que se coloquem em pé no seu lugar, dizendo: eu sou servo de Deus, eu sou servo do Senhor. Seja diretoria executiva, estatutária, seja diácono, seja professor da IBD, o ministro da igreja, seja a sua função remunerada ou não, seja você um servo. A gente hoje tem muito termo voluntariado. Deus não quer voluntário, não, Deus quer servo. Eu não sou voluntário. Como Paulo disse, eu não tenho opção. Eu fui chamado por Deus para servir. Se você tem exercido liderança, talvez uma liderança que não seja formal, mas tem liderado pessoas, coloque-se em pé onde você está. Se você tem liderado crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, casais, se você tem liderado terceira idade, se você tem liderado na área da evangelização e missões, ou na área do ensino, da educação cristã, da adoração, do serviço cristão, da integração, na comunhão, você é servo do Senhor, você é serva de Deus. O maior título que você pode receber nessa manhã é Ebed Meleque, servo de Deus. Agora, você que está sentado, eu quero dizer para você que o serviço não é apenas para alguns, não. Eu sei que você é servo de Deus também. E mesmo que você não exerça liderança, não foi chamado ou constituído como líder pela igreja, mas você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, coloque-se em pé agora também no seu lugar. Todos aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, coloque-se em pé e diga: eu sou servo de Deus. Eu sou Ebed Meleque, servo do rei, escravo do rei. A minha vontade não é minha, a minha vontade é do Senhor. A minha vontade é do Senhor. Quero pedir a você agora que dê as mãos. Pode dar as mãos aqui, lá na galeria, aqui embaixo, aqui no coro. Pode fechar os corredores. E mesmo você que está aqui hoje, nessa manhã, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não fez um compromisso público com o Senhor, eu quero pedir a você que dê a mão também, coloque-se em pé agora, porque eu quero orar pela sua vida também. Você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você é convidado hoje, chamado por Deus, para se tornar um servo por amor. Não há nada melhor do que ser um servo de Deus, porque a Bíblia nos diz que nós não somos mais chamados para sermos tão somente servos, mas o Novo Testamento nos chama para sermos filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus. Fechem os seus olhos. Agora você vai orar pela igreja, você vai orar pelo corpo de Cristo que está aqui nesse lugar. Você vai orar pelo seu irmão que você tem conseguido servir e amar. E você vai também orar por aquele irmão que você não tem tido tanta comunhão assim, que você tem tido alguns problemas com ele. Você vai orar agora. Você vai tirar da cisterna esse irmão. Porque quando nós não temos comunhão, é como se nós jogássemos na cisterna. Jogamos na cisterna, afundamos na lama para morrer. Mas o Ebed Meleque vai lá e tira da lama, tira da cisterna, restaura o seu irmão. Em nome de Jesus. Igreja de Cristo. Eu sou atraído pela cruz de Jesus, e quando vou andando em direção à cruz, eu começo a me esbarrar com outras pessoas que também estão sendo atraídas pela cruz. E quando nos vemos, estamos de joelhos, atraídos pela cruz. O nome disso é igreja. Igreja. Eu
quero orar pela sua vida nesse momento, pela igreja do Senhor. Meu Deus, nesta manhã, Pai, todas essas pessoas que estão atendendo ao teu chamado, ao seu apelo, estão se declarando Ebed-Meleque,